Saudações, senhores diretores, coordenadores e responsáveis pelos setores de patrimônio das unidades da nossa Secretaria de Saúde. Meu nome é Fernando, estou atualmente coordenador de patrimônio da CESAL e hoje estamos gravando esse pequeno vídeo para elucidar algumas dúvidas e determinar ou definir algumas diretrizes a respeito do processo de doação, um processo tão importante nesse momento de pandemia, que tem ajudado algumas unidades hospitalares a combater esse vírus, e a salvar vidas também. Beleza? Esse vídeo ele foi iniciado ou foi idealizado com base em algumas dificuldades que nós temos acompanhado aqui na Coordenadoria de Patrimônio e nós queríamos apresentar para todos vocês o decreto 24041. Esse é o decreto de gestão patrimonial do Estado de Rondônia, que vai editar ali todas as regras a respeito do nosso patrimônio estadual. O artigo que nós vamos conversar hoje é o artigo 24. Ele vai falar a respeito do ingresso por doação. O artigo 24 diz assim, que o ingresso por doação ocorre com a transferência da posse e propriedade de forma voluntária e gratuita do bem móvel nas formas listadas a seguir. Os incisos 1 a 3 vão dizer aqui quem pode doar e quem pode receber, e nós vamos nos ater mais aqui aos parágrafos, beleza? O parágrafo 2º, especialmente, que diz assim, o ingresso por doação dar-se-á mediante a lavratura do termo de doação, emitido pelo doador, apresentando todos os elementos identificadores do bem móvel, tais como descrição detalhada, valor de aquisição ou valor contábil líquido e data do recebimento do bem móvel. Então aqui nós nos deparamos com o primeiro problema que nós temos enfrentado aqui na Coordenadoria de Patrimônio, que é o bem é recebido em doação, porém não localizamos, não identificamos o termo de doação. Fernando, tem um bem ou dois? Não, tem vários bens que estão com esse mesmo problema. Nós temos hoje uma equipe dedicada em entrar em contato com as entidades, empresas, para tentar localizar ou criar esse termo de doação para que nós possamos fazer o ingresso do bem no patrimônio. Nós vamos ver que o próprio decreto de gestão patrimonial, lá no artigo 1º, ele vai dizer que o patrimônio é todo aquele bem móvel adquirido ou recebido em doação que ele está registrado no setor de patrimônio. Ele está ali com um tombamento, com uma numeração adequada. Então, nós precisamos fazer o registro de entrada desse bem no patrimônio do Estado de Rondônia. E, para isso, esse documento ele é condição indispensável, beleza? Então, se você está, talvez, intermediando uma doação de algum tribunal com sua unidade, nós precisamos que a porta de entrada dessa doação, claro, se for bens móveis, se for um equipamento, um mobiliário, a porta de entrada tem que ser aqui na Coordenadoria de Patrimônio. E essa doação tem que vir instruída com o termo de doação, beleza? Essa é a primeira dúvida. Como que tem que vir esse termo de doação, Fernando? Ele tem que ter alguns elementos indispensáveis também. Descrição detalhada do bem. Descrição detalhada do bem. Essa descrição ela tem que permitir que nós venhamos registrar aquele bem na categoria contábil adequada dele. Então, ela tem que dizer se ele é um mobiliário, qual que é aquele mobiliário, quais as dimensões ou qual a marca. Tem que ter informações suficientes para que nós consigamos cadastrar o bem no nosso sistema, no sistema e-estado. Tem que ter o valor de aquisição ou valor contábil líquido, que é um outro problema. Nós temos, por exemplo, quando nós recebemos uma doação de um bem novo, o valor que deve constar no termo de doação é o valor de aquisição do bem. Exemplo, nós recebemos uma ala lá da JBS que está instalada no Semetron. Todos os bens daquela ala são novos. Então, a empresa apresentou as notas fiscais de compra dos bens e o valor que foi considerado na incorporação dos bens foi o valor de nota fiscal, o valor de aquisição do bem. E o valor contábil líquido? O que é o valor contábil líquido? É o valor do bem, estou colando aqui do lado, hein? É o valor do bem registrado na contabilidade em determinada data, deduzido da correspondente depreciação, amortização ou exaustão acumulada. Mas o que é isso, Fernando? É o valor atualizado do bem. Então, se você comprou um veículo, por exemplo, há 5 anos atrás, e você vai receber ele em doação, o valor que tem que ser apresentado no termo de doação é o valor contábil líquido, é o valor atualizado do bem.
Ah, mas e se vier, Fernando, no termo de doação, o valor de compra do bem? Compraram um veículo há 5 anos atrás e agora eles estão doando para a gente, a entidade está doando para a gente um veículo e eles colocaram no termo de doação o valor de compra desse veículo lá atrás. Como que a gente faz? Bom, nesse caso, então, nós vamos para o artigo 45. Ó, diz assim, na incorporação oriunda de transferência e doação, o valor a atribuir deve ser o valor contábil líquido, beleza? Então, é o valor que estava contabilizado no bem. Mas no caso que a gente não tem essa informação correta, aí nós vamos para o artigo 44. Quando se tratar de ingresso de bem imóvel, cujo valor de aquisição não esteja em base monetária confiável, ou seja, lá no termo de doação está dizendo que o bem custa 100 mil, mas você consulta a tabela FIP daquele mesmo bem e você vê que já tem 5 anos, ele é um bem usado, então a tabela FIP daquele veículo, ele já custa agora 70 mil. Então, esses casos em que a base monetária apresentada não for confiável, inclusive bens de ingresso a título gratuito, o registro deverá ser feito pelo valor justo na data de aquisição, devendo ser considerado o valor resultante da avaliação obtida com base em procedimento técnico. Beleza? Ou seja, nesses casos, nós vamos precisar fazer uma reavaliação do bem antes de incorporar ele no patrimônio. Como que acontece essa incorporação, Fernando? Eu vou apresentar para vocês aqui uma planilha que nós utilizamos para fazer a reavaliação dos bens lá do Regina Passes, né? Foram os critérios utilizados. Essa aqui é a memória de cálculo. Nós vamos considerar o estado de conservação do bem, o período de vida útil do bem, o período de utilização do bem, quanto tempo ele já foi utilizado, um valor atualizado de mercado e um fator de reavaliação que está previsto lá na Instrução Normativa número 02 de 2018 dessa parte, beleza? Essa vai ser a memória de cálculo. Vamos, por exemplo, colocar aqui um bem, qualquer bem que seja, um veículo, beleza? Vai ser um veículo aqui. O estado de conservação desse veículo, qual que é? É bom. Por que bom? Nós temos 4 estados de conservação, num segundo momento a gente fala sobre ele, mas ele é bom porque ele tem mais de 1 ano de utilização e ele não tem nenhuma avaria que inviabilize o uso dele de forma... Aliás, que inviabilize o cumprimento da finalidade dele. Por exemplo, é um veículo, ele está em pleno estado de conservação, está andando, está funcionando e tem mais de 1 ano, então ele é bom. Então aqui vai ter uma pontuação, que já está na memória de cálculo aqui. Qual que é o período de vida útil do bem? Ou seja, quantos anos mais a gente imagina ou estima que esse bem vai durar? Ah, vai durar mais 8 anos ainda, é um bem que está quase novo. Qual que foi o período de utilização desse bem? Foram 2 anos, ele já foi usado 2 anos e tem uma perspectiva de uso de mais 8 anos. Aqui nós vamos ter o somatório das pontuações, o fator de reavaliação. Qual que é o valor de mercado do bem? Como assim o valor de mercado? A gente fez uma cotação, por exemplo, se for veículo, o valor de mercado dele pode ser a tabela FIP, né? Se for um bem, como é o caso aqui dos bens que eram lá do Regina Passes, vamos pegar aqui, por exemplo, o monitor multiparâmetro. Nós pegamos o parâmetro de preço de 3 locais diferenciados, aqui estão as fontes e aqui estão os valores, e ele nos deu uma média, certo? Essa seria a média. Então, esse valor aqui de atualidade de mercado pode ser a tabela FIP ou um valor de mercado com base em cotações. É o valor do bem novo, beleza? Você vai colocar aqui e a própria planilha vai nos dar qual que é o valor do bem reavaliado. Então, o bem custa R$500, com essa memória de cálculo aqui, ele vai passar a valer R$370. Esse vai ser o valor contábil líquido do bem que a gente vai considerar, beleza? Nós utilizamos, aliás, esse parâmetro para fazer toda a reavaliação dos bens do Regina Passes, ó. Dá de ver mais ou menos aí. Beleza? Então, galera, esse é um ponto importantíssimo, o valor que vai constar ali no termo de doação. Outro problema que nós estamos enfrentando também é a falta de comunicação com a gestão, né? Os diretores das unidades não são pessoas não é a palavra capacitadas. Como é que é a palavra adequada que eu posso dizer? Quem que tem que ser citado no termo de doação como representante da administração? É o secretário do Estado de Saúde ou
o governador do estado de Rondônia. A Secretaria de Saúde é um órgão, e os bons concurseiros aí vão saber que o órgão público não tem patrimônio próprio. O patrimônio que é gerido pela CESAL hoje, ele pertence ao governo do estado de Rondônia. Então, esse patrimônio, quem que pode receber um patrimônio novo? Quem que pode representar a administração, figurando como responsável no termo de doação? Ou o secretário de saúde ou o governador do estado de Rondônia. Somente essas duas figuras, beleza? Mas a empresa doou um veículo para a POC, como já aconteceu aí, um caso concreto, inclusive, né? E o termo de doação veio no nome da diretora, ou veio no nome do diretor de alguma unidade. Esse processo nós encaminhamos para o procurador, e o procurador disse, não, tem que ser refeito o termo de doação. Por quê? Porque o diretor do hospital ele não pode figurar como responsável pela administração nos casos de recebimento de patrimônio por doação. Então, quando você for recomendar, orientar a empresa, ou a unidade, ou a entidade para fazer o termo de doação, o nomezinho que tem que estar lá é o nome do secretário de Estado da Saúde, atualmente, Dr. Fernando Rodrigues Máximo, beleza? Ou o nome do governador do estado de Rondônia, tá bom? Então, essas informações são importantes para quê? Para que nós consigamos dar validade ao termo de doação, né? E nós consigamos fazer o ingresso do bem no sistema Estado, aqui no controle patrimonial. Fernando, mas por que é importante fazer a entrada do bem no patrimônio? É porque se o bem não for registrado no patrimônio, isso, uma avaliação inicial, é claro, tem várias importâncias, né? Mas um dos pontos importantes é que o bem não vai conseguir receber um processo de manutenção, por exemplo. Eu tenho um bem que foi recebido em doação e ele não tem um registro de tombamento. Ele não tem a identidade dele registrada no patrimônio. Quando for aberto um processo para manutenção preventiva, corretiva que seja, aquele bem ele vai ficar de fora. Por quê? Porque ele não tem tombamento. Então, se não tiver o tombamento, ele não consegue receber manutenção. Beleza? Essa é uma das coisas que é importante manter, né, o bem registrado no patrimônio. Qual que é a outra importância disso? A outra importância é uma questão de conformidade contábil patrimonial, né? Nós precisamos comunicar à nossa gerência de contabilidade todas as entradas de doações. E isso se estende não só aos bens móveis, não só ao patrimônio que o CAP cuida. Tudo que é recebido no CAF 2, de material médico hospitalar, tudo que é recebido em doação no CAF 1, a respeito de medicação, qualquer tipo de artigo tecnológico que é recebido pelo pessoal do CTI, todos esses materiais, que são recebidos em doação, eles têm que ser comunicados à contabilidade, à gerência de contabilidade. Para quê? Para que eles façam o registro contábil da entrada daqueles bens, daquele material, entendeu? Sob pena de nós respondermos, nós, a secretaria, respondermos diante dos órgãos de controle por omitir aquelas informações. Então, galera, esses cuidados nós precisamos ter, né? Se você que está na sua unidade aí, está intermediando uma doação, de repente, com o Tribunal de Contas, um TJ, um Ministério Público, algum órgão desses que tem bens para fazer doação, comunique o secretário, olha, secretário, nós estamos aqui tentando uma doação com o Tribunal de Justiça, como nós devemos proceder, se bem que o como devemos proceder, você pode me ligar, né? Mas comunicar ao secretário, é importante que o gestor esteja ciente de tudo o que está acontecendo, dos bens que estamos recebendo em doação. Nós tivemos casos recentemente de que uma unidade conseguiu uma doação de material, o secretário não estava nem sabendo, né? Nem comunicaram, não comunicaram ao secretário, e apareceu no bloco do secretário o documento para ele assinar. Aí a equipe do gabinete nos liga. Fernando, o que está acontecendo? É isso, é isso? Então, gera toda uma situação. Então, a comunicação, ela é muito importante nesse processo. Beleza? Comunicar ao secretário, comunicar às equipes. Os documentos têm que vir bem instruídos, beleza? E se você tiver qualquer dúvida a respeito desse processo, você pode estar entrando em contato conosco aqui na Coordenadoria de Almoxarifado e Patrimônio. A maioria já tem o nosso contato, beleza? E eu coloco aqui todos nós, não somente eu, mas toda a nossa equipe à disposição de todos vocês para dirimir qualquer dúvida a respeito desse assunto. Surgiu dúvida? Não faça nada de maneira precipitada. Não faça nada com a dúvida. Ligou, nós vamos atender. Manda uma mensagem no WhatsApp, nós vamos tentar ajudar. Beleza? Por quê? Porque todos nós queremos que os bens sejam utilizados da forma correta,
que haja um registro contábil, que haja um registro patrimonial, para que nós não tenhamos nenhum problema com órgãos de controle no futuro, beleza? Então era isso. Agradeço a todos aí por nos acompanharem já. Deu 15 minutos de vídeo, misericórdia, né? Mas eu tenho certeza que é um assunto enriquecedor para todos nós, tá bom? Muito obrigado. Deus os abençoe. Tchau, tchau.